No livro de Marcos, no capítulo de número 4, no versículo de número 37, está escrito: Levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na polpa dormindo, ele quem? Jesus, dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Queridos, esse texto fala sobre a tempestade que Jesus e seus discípulos enfrentaram no mar. Porém, a Bíblia diz que no meio dessa tempestade, Jesus está dormindo na polpa do barco e, em contrapartida, os discípulos estão na proa. Então, os discípulos estão na direção do barco, estão navegando enquanto que Jesus está descansando. Jesus tinha ministrado a palavra, tinha curado enfermos e ele estava descansando até chegar no seu outro destino. Porém, a Bíblia diz que vai acontecer três coisas. Primeiro, levantou-se um grande temporal de vento, o que significa problemas externos. Segundo, subir as ondas por cima do barco, o que significa mexer com a estrutura de vida. Terceiro, de maneira que o barco já se enchia, ou seja, é quando o problema vem de fora e agora já está dentro do barco, já está dentro de nossas vidas. Só que os discípulos percebem que o barco está quase afundando, provavelmente. Quando chega no versículo de número 38, a Bíblia vai dizer que os discípulos lembram, em outras palavras, de que Jesus estava na polpa do barco, está aqui no texto. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Preste atenção, eu disse que Jesus estava na polpa e os discípulos estavam na proa. A proa era a direção do barco. Era lá que os homens ficavam remando. Então Jesus está na polpa e os discípulos estão na direção do barco. A polpa era a parte de trás do barco. A proa era a parte da frente. Então, os discípulos vão lembrar de Jesus e o texto vai dizer que eles chegam para Jesus e acordam a Jesus. Quando eles acordam a Jesus, Jesus vai dar uma resposta para eles que me chama muita atenção. Só que aqui eu encontro aqui duas lições poderosas. Primeira lição: enquanto que o homem está na direção da sua própria vida, na direção do seu próprio barco, as coisas podem fugir do controle, porque você não tem poder sobre o mar, você não tem poder sobre as circunstâncias. Então as circunstâncias podem mexer com a sua estrutura de vida. Porém, ao mesmo tempo que os homens estão no controle, os discípulos estão no controle, Jesus está dormindo. Porém, quando Jesus acorda e assume o controle, o problema é resolvido. E qual é a lição que eu aprendo? Não basta ter Jesus dentro do barco, não basta ter Jesus em sua vida, você tem que ter relacionamento com Ele. Estamos vivendo em um tempo que as pessoas procuram bênçãos, milagres, portas abertas, procuram chaves, códigos, destravamentos para que possam romper na vida. E não entendem que o segredo para você lidar com qualquer desafio, tempestade, circunstância que surge em sua vida é justamente você ter um relacionamento sério com Jesus. Você conversar com Ele, é você viver em uma vida de intimidade com Ele. E aqui eu encontro a última lição. E qual é a lição? Enquanto que Jesus está dormindo, a preocupação dos discípulos é a tempestade. Porém, quando Jesus se acorda, Jesus vai, antes de acalmar a tempestade, resolver o coração dos discípulos. Qual é o seu problema? O seu problema é que você está preocupado com a tempestade e Jesus está preocupado em ter um relacionamento com você. Então, quando Jesus se acorda, ele não vai resolver logo a tempestade. Primeiro, ele vai conversar com os discípulos, homens de pequena fé. Não pegou? Para Deus, em uma tempestade, vale mais resolver a sua relação com Ele, o seu relacionamento com Ele, do que a tempestade em si. Por quê? Porque quando Jesus se levanta, Jesus acalma o coração dos discípulos, e aí Jesus vai diante do vento, diante do mar, e diz o quê? Vento, eu te repreendo. Mar, aquieta-te. É Deus que está dizendo para você, enquanto que você não tiver um relacionamento sério com Deus, as coisas vão continuar fora do controle. Mas sabe qual é o segredo? Passe o controle para Jesus. Porque quando ele está na direção e quando ele está no controle, aquilo que viria para te destruir servirá para te levar ao destino que Deus preparou para a sua vida.